queridos alunos, estamos juntos mais uma vez para mais uma videoaula aqui pelo sistema Gabarito. Hoje nós vamos tratar de uma primeira aula a respeito da crise de 29 e depois que nós esgotarmos duas aulas tratando da crise de 29, nós vamos entrar nos regimes totalitários, conforme prevê aí a nossa programação da apostila, tá bom? Então vamos juntos. Olha, a crise de 29, né, ela também é sempre reconhecida pela crise de superprodução, né? Tem uma frasezinha que circulou durante esse período e que eu sempre gosto de iniciar esse tema com essa frase, em que o menininho fala para a mãe: "Mamãe, estou com fome. Por que não tem pão? Porque seu pai foi despedido da padaria onde ele trabalhava. Por que mandaram ele embora? Por causa da crise. Por que tem crise? Porque há pão demais." Então, essa frase indica claramente para nós o que é a superprodução, né? Quer dizer, exatamente por ter muitos produtos, por ter uma produção elevada, que esses produtos começaram a circular em excesso, e exatamente por exceder é que gerou um dos principais impactos da crise de 1929 nos Estados Unidos. Tá? A superprodução, então, em 1929, olha, a chargezinha aqui ilustra isso para nós, fala da crise de superprodução. Olha, por que essa crise de superprodução acabou tirando emprego? Exatamente, olha, não há emprego, os proprietários, os produtores, aqueles que produziam eram obrigados a queimar os seus produtos ou os seus excessos de produtos produzidos, para que eles não circulassem em excesso e o preço caísse lá no chão. Então, é exatamente essa questão, né? Os produtos, né? Os Estados Unidos, logo depois da Primeira Guerra Mundial, acostumados a produzir em grande quantidade para alimentar o mercado europeu pós-guerra, que ficou todo destruído, né? Os Estados Unidos, então, precisava sustentar o mercado europeu, começava a adquirir produtos, comida, produtos da cesta básica de construção civil, né? Metal, aço, ferro, para a reconstrução, né, das suas cidades pós Primeira Guerra Mundial, e também alimento, tecido, né? A Europa ficou devastada depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, como não tiveram guerra em seu território e acabaram sendo decisivos para o final da Primeira Guerra Mundial, ele acabou se beneficiando, né, com essa razão. Primeiro porque estava produzindo ainda durante a guerra para alimentar a Europa. Depois do fim da guerra, ele continuou produzindo em larga escala para alimentar a Europa pós-guerra. E, num dado momento, a Europa foi se restabelecendo, foi se reconstruindo, começa a produzir internamente, começa a comprar menos dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não se deram conta de que a Europa estava diminuindo o consumo, porque já estava restabelecendo o seu mercado interno, restabelecendo a produção interna. E aí os produtos começaram a sobrar nos mercados. Quando o produto começou a sobrar no mercado, os proprietários, os produtores, eles começaram então a destruir o excedente para que esse produto não fosse para o mercado e aí caísse ainda mais o preço daquilo que eles estavam produzindo. E exatamente por cair o preço, por ter grande oferta desses produtos, é que boa parte desses proprietários, industriais, comerciantes, produtores rurais, eles tiveram que dispensar seus funcionários, porque eles não tinham dinheiro para manter os seus custos, tá certo? Então é exatamente por isso que o pão começou a faltar na casa da criança, dessa frase que nós iniciamos a nossa aula, tá? Os antecedentes, então, os grandes e principais antecedentes, eu já até comecei a explicar, né? É exatamente o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, né? O estilo norte-americano de viver no início dos anos 20, baseado em elevado consumo, em decorrência desse grande crescimento industrial, né? As facilidades para o crédito, as pessoas conseguiam
adquirir dinheiro emprestado no banco sem que os bancos também tivessem garantias, né? Uma produção em larga escala, 40% da produção industrial mundial estava sendo produzida nos Estados Unidos, né? Alto volume de exportações, sobretudo para a Europa, né? Conforme eu disse, pós Primeira Guerra Mundial, então os Estados Unidos estava produzindo para alimentar o mercado europeu. E a agricultura mecanizada, com subsídios e turbinada, começou a produzir em larga escala, né? Tudo isso gera exatamente essa grande fartura, né? As pessoas podendo consumir, comprar o Fordinho 29, né? O Henry Ford produz ali o Ford chamado Ford Bigode, né? O Fordinho T4 começa a ser produzido. Muita gente de classe média começa e tem condições de comprar o Fordinho, e tecido, e roupa, né? E jogo, e bebida. Então, quer dizer, a fartura, né, da vida americana começa a levar as pessoas a acreditar que estavam podendo gastar o que ainda não tinham, né? E é exatamente por isso que vai gerar um impacto econômico, porque as pessoas gastaram demais, tomaram empréstimos demais. Depois veio a crise da superprodução, que excedeu os produtos do mercado. Esses produtos tiveram que serem retidos, queimados, né? Muitos eram queimados, queimava a sua produção em praça pública para que o produto não caía mais de preço, né? E aí o produto começou a faltar, né? E aí começou a ter fome, desemprego, gerou fome, miséria. Nós tivemos personalidades que perderam 4 milhões numa única noite, quando nós tivemos o crack da bolsa, né, o crash da bolsa de valores de Nova York, né? Então muitos perderam toda a sua fortuna num único dia. Os antecedentes, mais um, o liberalismo interno, né? A não intervenção do Estado, que pudesse controlar a economia, que pudesse limitar preço, que pudesse criar mecanismos de controle, isso não aconteceu. O liberalismo foi uma grande crise, né? Uma grande, não vou dizer crise, mas uma grande ênfase, né, gente? O liberalismo passou a ser o queridinho, né, nesse cenário. E aí a fartura e muito consumo e produção e os Estados Unidos exportando e produzindo e gerando riqueza e gerando emprego e as pessoas consumindo, bebendo, festejando, apostando na bolsa, até mesmo funcionários das empresas, né? O operário apostava nas bolsas, aplicava na bolsa e aquele grande alvoroço, né? E o liberalismo, então, com essa pouca intervenção do Estado, acabou também impactando e gerando a crise de 29. A concentração de renda, né, altíssima nas mãos de algumas famílias em especial, a exploração dos operários através das fábricas, da produção mecanizada no campo, né? Os investimentos em bolsa de valores, como eu já disse, que mesmo os operários faziam aplicação na bolsa de valores, e a especulação financeira daqueles que queriam ganhar muito juros, explorando a boa vontade das pessoas, né? Ganhando em cima do pouco conhecimento das pessoas em relação às aplicações no mercado financeiro, né? A superprodução, então, quais foram essas causas, né, gente, da superprodução? A queda das exportações, principalmente para a Europa, né, porque ela começa a reestabelecer a sua produção interna, então ela diminui a exportação. O mercado interno era insuficiente para consumir tanto produto, né, altíssima produção. Os Estados Unidos não pisaram no freio quando a exportação começou a diminuir, né? E aí os produtos ficaram excedentes. Houve uma fartura de produtos em prejuízo de quem pudesse consumir. E aí o mercado interno não consegue suprir todo o consumo, já que as exportações para a Europa diminuíram bastante, porque a Europa começa a restabelecer a produção interna, né? Os excedentes, conforme nós já dissemos, os prejuízos, né, tanto na área do emprego, nos investimentos, na questão da infraestrutura, o investimento na matéria-prima, os pátios, né, de automóveis que eram ali do Henry Ford, que ficavam os pátios lotados de carro, não tinha quem consumia, quem comprasse. Se não tivesse quem comprasse, não tinha capital de giro, não tinha como produzir mais, não tinha como pagar a despesa, não tinha como pagar salário.
os produtos foram ficando todo ali estancados, né, nos pátios da fábrica e não gerava o capital de giro, né, gente? Assim também aconteceu em outras áreas, na agricultura, na produção de sapato, na produção têxtil e assim sucessivamente. Então, demissões, né, muitas dispensas de funcionários, exatamente porque o custo ficou muito alto para pagar salário de todo mundo e os proprietários das empresas, das fábricas, das firmas, né, os produtores do agronegócio não produziam, né, não tinham lucro suficiente, né, para que pudessem pagar os mesmos salários. Então começa a acontecer as demissões, a nova retração aí do mercado interno, porque não conseguia consumir tudo e o produto começou a exceder. O ciclo se repete então anualmente, reduzindo lucros e as ações das empresas começam a cair de uma noite para o dia, como aconteceu, né, na quebra da bolsa, que as ações foram lá embaixo, 12 horas, quebraram milhares de pessoas nos Estados Unidos, né? E 24/10, então, a chamada quinta-feira negra, houve então a queda, né, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, milhares de ações disponibilizadas sem compradores, a desvalorização total das ações, as pessoas que investiram naquele mercado, né, investiram comprando ações. E aí, de repente, quando começa a sentir que a crise está agravando, elas começam a querer vender as ações para recuperar um pouco do dinheiro investido, e aí sobrou também ações no mercado e a bolsa quebrou, né? Aqui é importante a gente olhar essa chargezinha aqui do lado, olha, a inflação alta, a recessão, a crise imobiliária, exatamente, porque muita gente comprou o imóvel, mas depois não deu conta de pagar o imóvel financiado, o dólar extremamente desvalorizado e o desemprego batendo casas altíssimas, né? Mais de 50% da população desempregada. As crises, então, né, gente, das democracias parlamentares na Europa, a descrença com o liberalismo vai surgir, então, vai ser o terreno fácil, né, o terreno fértil para que lideranças fascistas e nazistas, assim como Mussolini e Hitler, pudessem então aparecer apresentando uma alternativa contra o liberalismo, condenando o liberalismo, que é liberal demais, tudo, o Estado tem que intervir, o Estado tem que ser forte, né? Então eles começam a apresentar uma proposta, né, para que controlasse a crise, o Estado reestatizando, o Estado tomando as rédeas novamente, mas ainda assim afastando o perigo do comunismo, né, do mal vermelho. Criou-se um terrorismo muito grande, gente, em cima do comunismo, em cima do socialismo, como a gente vê também aqui na América Latina, como nós vimos na eleição no Brasil, né, a ameaça de tornar o Brasil uma Venezuela. Era a mesma coisa que acontecia na década de 60, gente, tá? Eu sou estudioso desse processo. Na década de 60 foi a mesma coisa, né? Para se dar o golpe civil-militar em 64, falava que era para impedir que houvesse, né, uma tomada do comunismo no Brasil, porque o Jango estava se aproximando da China, aquela mesma conversa que a gente vê disseminada hoje em dia nas redes sociais. Boa parte delas, né, a gente sabe que são criadas, né, são fake news. Nós já dissemos isso em capítulos anteriores, né? E as investigações supremas, as contas todas que foram jogadas no chão nesses últimos 20 dias demonstram, né, a certeza de que essa informação de fato é verídica. E o cenário do golpe civil-militar no Brasil em 60 foi o mesmo cenário, né, do crescimento dos regimes fascistas e nazistas nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então o nazifascismo, ele cresce, ele aparece como uma oportunidade exatamente em cima dessa queda do liberalismo, que não conseguiu atender todas as promessas que tinha feito, que garantiria fartura, emprego, vida boa e etc e tal, né?
como houve a crise de 29, a quebra da bolsa, desemprego, fome, miséria. Havia centenas de milhares de pessoas que faziam a única refeição no dia através do sopão da Cruz Vermelha, né? Tamanha pobreza, tamanha fome e miséria que os Estados Unidos ficaram. Então, por isso que cresce os regimes desses oportunistas, fascistas e nazistas que entram dentro desse processo, apresentando uma alternativa autoritária, né, totalitária. Tá certo, gente? O Brasil também passa com a crise, né, sofre com a crise de 29 nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos comprava muito, né, importava muito o café brasileiro. Como os Estados Unidos quebraram, o consumo de café e a importação de café também veio minguando quase a zero. E aí o Brasil também teve que readaptar a sua produção agrícola, já que o café não tinha a mesma saída e os produtores brasileiros não conseguiam os mesmos lucros vendendo, principalmente para os Estados Unidos, tá? Aí temos, olha, as propagandas das marcas na época, né? A Coca-Cola. Nós vamos ter marcas e propagandas de roupa, de Nestlé, de comida, né? De iogurtes, Danones, né? Laticínios. A questão é as alimentações através do fast food, uma vida de fartura, né? Navios, lanchas, parques, entretenimento, uma vida de extrema fartura, né? Com a facilidade do crédito esse que depois vai ser responsável exatamente pela quebra, né? Como as pessoas compraram e não pagaram os bancos, né? Os bancos começaram a cobrar daqueles que não pagaram. Aqueles que não pagaram não tinham dinheiro, né? Porque tinham também perdido basicamente todas as suas riquezas. Os bancos acionaram as seguradoras também não tinham como arcar com todos aqueles prejuízos, sobretudo todos de uma vez, né? E aí começa a cobrar as pessoas que tinham idoneidade financeira no banco e começam a tomar e a confiscar patrimônios e dinheiro que estava nas agências bancárias. Foram todas retomadas ou por bancos ou por seguradoras e aí veio a quebradeira geral, né? Aqui nós temos, né, mais outras propagandas. Olha, vocês vão ver aqui mais outra, a Coca-Cola. Nós vamos ver a American Beer, olha, cerveja, o consumo de eletrodomésticos, várias propagandas das facilidades, como ventilador, liquidificador, né, todas essas coisas que para nós hoje não é grande novidade, mas que para o cenário de 1929 era muita novidade. Então, eletrodomésticos, né, todos esses aparatos domésticos e de entretenimento ganharam o mercado e as pessoas compraram muito, adquiriram muito esses produtos, né? Tá certo, gente? Então, nós paramos nessa primeira videoaula até aqui, né? E na próxima videoaula nós continuamos discutindo a crise de 29 e entramos especificamente nos detalhes dos regimes fascistas e nazistas. Eu vejo vocês na próxima aula. Seguem os exercícios para vocês realizarem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.